Minha galerinha linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, hoje com concordância nominal, parte 3. Continuando aí com as nossas expressões que muitas das vezes nos trazem muita dificuldade. Então vamos ver aí as palavras muito, pouco, caro, longe, barato, meio, sério, alto. Então, essas são palavras que variam seu comportamento, funcionando ora como advérbio, ora como adjetivos. Quando são adjetivos, são variáveis. Vejam aí os exemplos. Os homens eram altos. Os homens falavam alto. Então, nós temos aí o adjetivo e depois nós temos no exemplo 2 o advérbio. Poucas pessoas acreditavam nele. Eu ganho pouco pelo meu trabalho. Então, nós temos também aí advérbio adjetivo e advérbio. Os sapatos custam caro. Os sapatos estão caros. Então, temos que estar atentos a essa função dessas palavras. A água é barata. A água custa barato. Viajaram por longas terras, por longes terras. Eles vivem longe. Eles são homens sérios. Eles falavam sério. Muitos homens morreram na guerra. João fala muito. Vemos aí que o advérbio ele fica sempre invariável. Então, fiquem atentos a essas expressões aí quanto à sua função na frase. As palavras só e sós. Quando adjetivos são variáveis, quando advérbios são invariáveis. Exemplos: a criança ficou só, as crianças ficaram sós. Então, nós temos aí um exemplo de advérbio e o outro exemplo de adjetivo. Atenção, a locução a sós é invariável. Preciso ficar a sós com ele. Então, não vamos colocar aí a expressão a sós variando aí. Então, ela é invariável, assim como nós vimos na aula passada a expressão em anexo. A concordância nominal agora com os particípios. Os particípios concordarão com o substantivo a que se referirem. Exemplo: os livros foram comprados a prazo. As mercadorias foram compradas a prazo. Vejam aí que as palavras estão no particípio e concordam com o substantivo livro, que está no plural e é masculino. Atenção, se o particípio pertencer a um tempo composto, ele será invariável. Olha aí, o juiz tinha iniciado, aí nós temos o tempo composto, o verbo auxiliar e o verbo principal. E a Kombi acabou de passar, gente, indo para o calçadão. Se vocês quiserem ir, boa viagem. Mas espero que vocês fiquem aí na aula. A juíza tinha iniciado o jogo de vôlei. Então, nós temos aí a expressão com o tempo composto, então ele é invariável. O verbo ser mais o adjetivo. O adjetivo ele concorda com o substantivo quando há presença de artigos ou outros determinantes, como nós vimos na aula passada. Então, nós temos lá: a alegria é benéfica para todos. A alegria é benéfico para todos. Então, se tem o determinante do substantivo, o adjetivo vai variar. Se não tem, não vai variar. Pronome indefinido neutro mais a preposição de e mais o adjetivo. O que acontece? Os pronomes indefinidos neutros, nada, algo, muito, tanto,
mais a preposição de, o adjetivo fica no masculino e no singular. Olha, vejam aí os exemplos. Ela não tem nada de encantador. Ele não tem nada de encantador. Então, o adjetivo encantador fica no singular e no masculino. E passa uma moto. E a gente vai seguindo a nossa aula aí com todos esses barulhos externos que não nos ajudam em nada, mas serve para nos distrair um pouco. Elas não têm nada de encantador. Eles não têm nada de encantador. Então, nós temos aí um pronome indefinido neutro, nada, nas frases apresentadas. Então, o adjetivo vai ficar no masculino singular. Concordância nominal irregular. Ela pode acontecer ocorrendo uma silepse, ou seja, uma concordância mental ou figurada com o substantivo que não está explícito na frase, mas está subentendido. Ou seja, vamos ver aí o exemplo. Minas Gerais é encantador. Nós estamos falando aí do estado. O estado de Minas Gerais é encantador. A palavra estado está subentendida. Então, quando a gente fala a Itaguaí é bela. Então, é a cidade de Itaguaí é bela. Então, São Paulo é linda. Está aí subentendido, a cidade de São Paulo é linda. Então, nós temos aí as concordâncias irregulares, mas que, na verdade, elas têm o sentido mental, elas têm a concordância mental ou figurada para nos auxiliar. Curtam aí o vídeo. Espero que vocês tenham entendido a matéria com todo esse barulho que eu tenho hoje externo aqui, né? Se inscrevam no canal, deixem seus comentários e até a próxima aula.